Olá pessoal, então vamos dar continuidade a esses vídeos. Eu acho que fica uma interação boa, mais segura e dando um pouco mais de conforto e tranquilidade para que nós consigamos fechar o semestre dentro do prazo, não ter que trabalhar em julho e as coisas acontecerem da melhor forma, né? Então, como é que a gente vai estudar essa parte de elaborando o referencial teórico? Então, também chamado de revisão de literatura, o referencial teórico demonstra que o pesquisador está atualizado sobre as últimas discussões no campo de conhecimento que ele está fazendo a pesquisa. Além de artigos, periódicos, nacionais, internacionais, livros, né, já publicados, as monografias, as dissertações, teses, e não deixem de consultar, pessoal, que eu já mandei para vocês os trabalhos da turma passada, né, que já estão disponíveis no nosso repositório institucional, o RI, como fonte de consulta. Como eu comentei na sala, cuidado com as referências antigas, né? A gente tem que separar os autores, que são os clássicos. O que significa isso? Eles são os melhores, eles são eternos, né? Então, não interessa se ele é um livro de 20 anos, é um livro de 30 anos, mas ele sempre será citado. Então, eu estou fazendo um trabalho sobre didática. Didática vai citar o Demerval Saviani. Não tem jeito, é o melhor. Então, esse está valendo. Agora, os outros, olhem bem. Molica, como é que eu vou saber se esse livro é um clássico ou não? Discuta isso com o seu orientador. Alguns eu sei, mas nem todos, né? Eu não tenho domínio de todas essas áreas do conhecimento que vocês estão trabalhando. Então, discutam isso, vejam direitinho, porque se tiver fontes antigas, vocês vão ser prejudicados na nota, tá bom? E a gente não pode perder ponto nenhum naquilo que eu tenho consciência, naquilo que eu consigo ter o controle, tá bom? No trabalho, eu acertei com vocês e também com os orientadores. Nós vamos trabalhar a partir de 2000. O certo mesmo, sabe, pessoal, é trabalhar com referências dos últimos 5 anos. Mas, devido à dificuldade de pesquisa, devido a gente não ter uma bibliografia tão vasta e tão atualizada, a gente buscar isso, não é? A partir de 2000 e vendo sempre a edição mais nova, tá bom? Então, nessa etapa, como o próprio nome indica, analisam-se as mais recentes obras científicas disponíveis que tratam do assunto ou que têm embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Além disso, os principais conceitos, termos técnicos a serem utilizados na pesquisa são explicitados no referencial teórico, nas referências bibliográficas, enfim, nos autores que nós escolhemos para trabalhar. Né? Então, permitir que o autor tenha maior clareza na formulação do seu problema, que vocês vão ter que responder lá no final do trabalho, né? Esse é o objetivo, responder o problema. Facilitar a formulação da hipótese, das suposições, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que pode dar isso? Será que pode ser diferente? Sinalizar para o método mais adequado a solução do problema. Favorecer a identificação de qual procedimento é o mais pertinente para eu coletar os dados, para eu fazer o tratamento desses dados, baseado naquilo que já tem, realmente, naqueles autores já existentes. E, por último, fornecer os elementos para a interpretação desses dados, que eu vou falar mais para vocês sobre isso. Então, aqui, bastante atenção. Olha, as ideias apresentadas no texto devem estar organicamente ligadas com os objetivos, as hipóteses, se tiverem, a definição conceitual e operacional das variáveis e outras partes do projeto. Desculpa. Então, vamos lá, um exemplo. O lúdico na construção do conhecimento e sua importância no processo de aprendizagem. Um estudo de caso na escola, colégio Ângulo de Ubá, Anglin. Então, olha só, o título já está me dizendo o seguinte: o lúdico na construção do conhecimento e sua importância no processo de aprendizagem. Então, eu já sei que no meu referencial teórico, que é o item 2, o meu 2.1 vai ter que ser a questão do lúdico.
Eu disse no meu título aí que eu estou ligando o lúdico com a construção do conhecimento. Então, eu vou ter que ter um 2.1 que fala sobre a construção do conhecimento. Eu tenho aí, olha, só nesse título, dizendo o seguinte: e sua importância no processo de aprendizagem. Então, eu tenho que falar da importância do lúdico. Então, de repente, esse vai ser aí o meu 2.3, a importância do lúdico para as crianças. E aí eu não posso deixar de ter definitivamente no meu referencial teórico um subtítulo que vai tratar do processo de aprendizagem através do lúdico. Então, olha só, gente, eu tenho que explodir o meu título, os meus objetivos e os meus problemas nas referências, para que eu tenha bagagem, para que eu tenha sustância, para que eu tenha referências que eu possa discutir mais para frente nos meus resultados e na minha conclusão. Então, eu tenho que elencar, eu tenho que eleger os assuntos que serão tratados nas minhas referências, através de subtítulos, tá certo? Então, dividir isso numa ordem que eu tenha embasamento para pesquisar, tá bom? Isso é muito importante. E a questão da fundamentação teórica apresentada deve ainda servir de base para análise e interpretação dos dados. Pessoal, bastante atenção aqui agora, bastante atenção. Coletados na fase de elaboração dos resultados e na conclusão final. Os dados apresentados devem necessariamente ser interpretados à luz das teorias existentes, que é o que vocês estão fazendo agora. Então, se vocês não fazem muito bem o referencial teórico, como é que vocês vão discutir isso lá na frente? Então, eu coloco aqui em vermelho, olha, não posso pesquisar o que eu não trabalhei no referencial. Então, vamos voltar no exemplo que eu estava falando com vocês. O lúdico no processo de aprendizagem. Se eu não trabalhei o processo de aprendizagem, como é que eu vou perguntar para a professora se ela usa o lúdico no processo de aprendizagem? Tá certo? Então, o artigo, ele é muito amarradinho, ele é muito certinho. E eu estou dizendo para vocês, desde o início, que vocês terão que responder lá nos resultados e na conclusão o que vocês perguntaram na introdução, através do problema e dos objetivos que vocês elegeram a pesquisar. Então, para isso, eu uso o referencial teórico. Tá certo? Então, se eu não uso adequadamente, ou se eu não tenho um referencial teórico que aborda, que trata, que trabalha os itens que eu preciso perguntar para responder o meu problema e o meu objetivo, vai ficar muito difícil, tá bom? Então, bastante atento aí para eleger os subitens. Molica, quantos subitens eu vou ter no meu referencial? Não, eu não sei quantos subitens você vai ter. Vai depender dos assuntos abordados e da quantidade de referência que precisam ser tratadas para, de novo, tá bom? De novo, professora sendo bastante incisiva nisso, para responder o meu problema e os meus objetivos, à luz das teorias e dos autores existentes, tá bom? Então, eu tenho que ter um referencial que me dê margem para questionar, que me dê margem para perguntar. Então, agora eu estou fazendo as minhas referências, mas eu já tenho que pensar na minha pesquisa, tá certo? Na minha pesquisa de campo. Por isso que, dentro do cronograma que eu passei para vocês, a gente vai até a ferramenta de pesquisa. Nós estamos na referência agora, depois a gente vai para a metodologia, depois a gente chega na referência nas ferramentas de pesquisa. Por quê, pessoal? Se você fizer uma pesquisa errada, você tem que voltar tudo de novo, tá certo? E a gente não quer isso. Então, pela experiência, já vamos pensar no meu objetivo, no meu problema, no meu título, para definir quais serão os assuntos abordados no meu referencial. Tá bom? Vamos que vamos, tamo junto e vai dar certo, se Deus quiser. Aproveitem o tempo, continuem trabalhando e qualquer coisa, me encontro totalmente à disposição de vocês. Tá bom, galera? Vamos lá então. Beijo, tchau.